Você já teve a sensação de que quanto mais corre atrás, mais a vida parece escapar pelos dedos? Você se esforça, se desgasta, se doa e ainda assim sente que está sempre atrasado, sempre em dívida, sempre devendo algo para alguém ou para si mesmo. Agora imagina outra cena. Em vez de viver correndo atrás de tudo, você passa a organizar seu mundo interno e sua vida prática. Em vez de desespero, direção. Em vez de ansiedade, clareza. Em vez de pedir para a vida te notar, a própria vida começa a se alinhar ao que você se torna. A verdade dura é simples. Não é falta de esforço, é falta de ordem. Não é falta de vontade, é falta de foco. Não é o mundo te ignorando, é você desperdiçando a própria energia. Enquanto você vive reagindo, apagando incêndios, dizendo sim para tudo, a sua mente vira um campo de batalha. E ninguém constrói uma vida sólida em cima de um terreno mental instável. Pensa na sua mente como um pincel e na sua vida como a tela. Se o pincel está sujo, tremendo, descontrolado, não importa quão boa seja a tinta, o quadro vai sair confuso. Organizar-se é limpar esse pincel, firmar a mão, escolher o que realmente vale a pena desenhar. Hoje, nós vamos percorrer 7 passos estoicos profundamente conectados, que vão te mostrar por que correr atrás de tudo só te afasta do que é essencial e como, ao organizar sua mente, sua rotina e seu foco, o resto começa, pouco a pouco, a vir até você. Enquanto escuta, não apenas concorde ou discorde. Se pergunte o tempo todo: em que parte da minha vida eu ainda estou correndo atrás, quando na verdade deveria estar organizando? Respira fundo, porque talvez você descubra que o problema nunca foi a falta de oportunidades, mas a falta de estrutura para recebê-las. Você já percebeu como, sem notar, a sua vida foi virando uma corrida silenciosa? Você acorda com a sensação de estar atrasado, atravessa o dia tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo e deita com a cabeça pesada, pensando que ainda ficou devendo. É como se houvesse um cronômetro invisível no fundo da mente, sempre marcando: você está perdendo tempo, você está ficando para trás. Nesse cenário, você não vive, você caça. Caça a atenção, caça a validação, caça sinais de que está indo pelo caminho certo. Só que quanto mais você caça, mais a sua paz foge. O modo caça parece produtivo, parece até admirável. As pessoas dizem que você é esforçado, que corre atrás, que não desiste. Por fora, isso soa bonito. Por dentro, você sabe que tem algo errado, porque no fundo essa correria toda não vem de tranquilidade, vem de medo. Medo de ser esquecido, medo de não ser suficiente, medo de olhar para dentro e descobrir que a vida que você está perseguindo nem é a vida que você realmente quer. O desespero vai se disfarçando de força de vontade e o que poderia ser ambição saudável vira uma necessidade constante de provar algo para o mundo. O estoicismo entra exatamente nesse ponto, como um espelho incômodo. Ele pergunta sem anestesia: você corre porque está avançando ou porque está fugindo? Essa é a pergunta que corta fundo, porque se você for sincero, vai perceber que muitas das metas que você persegue nasceram da comparação, não dos seus valores. Você faz faculdade que não gosta, segue carreiras que não sente, entra em relacionamentos que te drenam, tudo para não parecer parado, para não parecer fraco, para não parecer para trás. O problema é que ninguém aguenta esse ritmo sem pagar um preço alto. Exaustão, perda de identidade, um sentimento constante de vazio, mesmo quando as conquistas chegam. Imagina alguém correndo dentro de um labirinto a toda velocidade, sem parar para olhar o mapa. A velocidade pode até impressionar, mas cada passo errado aprofunda o erro. Viver em modo caça é exatamente isso. Você está em movimento, mas não está em direção. E o mais perigoso é que a correria te impede de enxergar o essencial. Você não percebe quando está se aproximando de algo que te faz mal. Não percebe quando oportunidades boas aparecem, porque está ocupado demais tentando forçar portas erradas. Em vez de acolher o que é seu, você tenta arrancar da vida aquilo que ela está claramente te mostrando que não é o momento, ou que simplesmente não é para você. A virada começa quando você tem coragem de pausar. Quando, em vez de se perguntar,
O que mais eu preciso alcançar? Você começa a perguntar: por que eu estou correndo tanto? Esse é o primeiro ato de organização interna. Admitir que o problema não é a falta de movimento, é o excesso de movimento sem direção. É reconhecer que viver em constante busca virou um vício emocional, uma forma de não encarar a bagunça que existe por dentro. Quando você para, o silêncio assusta, porque ele começa a revelar a verdade que a correria escondia. Talvez você esteja investindo a sua energia em uma vida que não tem nada a ver com a sua essência. Os estoicos não eram contra objetivos, sonhos ou progresso. Eles eram contra o desespero travestido de esforço. Eles sabiam que quem vive correndo atrás do mundo perde o contato com o próprio eixo. E é aqui que o tema do nosso vídeo ganha força. Não se trata de dizer pare de buscar, mas de ajustar o lugar de onde você busca. Em vez de agir como alguém faminto, pedindo migalhas da vida, você começa a organizar a mente, o tempo e o coração para se tornar alguém que sabe o que quer, sabe o que pode, sabe o que é seu. A partir desse ponto, a corrida muda de natureza. Você deixa de ser um caçador, desesperado, e começa a ser um caminhante consciente. E é exatamente nessa transição que o resto, pouco a pouco, começa a vir até você. Se no primeiro passo você percebe que vive correndo como um caçador cansado, aqui vem a verdade que ninguém gosta de encarar. Não adianta mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, se você continua carregando a mesma mente desorganizada dentro da cabeça. Você pode até trocar o cenário, mas leva o mesmo caos como bagagem de mão. É por isso que muitas vezes você consegue uma conquista que parecia ser tudo o que queria, e poucos dias depois volta a se sentir vazio, irritado, perdido. Não é o mundo que está desajustado, é a forma como a sua mente interpreta esse mundo. Imagina a sua mente como um pincel e a sua vida como uma tela em branco. Se o pincel está sujo, torto, tremendo, não importa quão boa seja a tinta ou quão cara seja a tela, o resultado vai sair confuso. É isso que acontece quando você tenta organizar a vida sem antes organizar os pensamentos. A mente cheia de ruído transforma qualquer rotina em peso, qualquer desafio em catástrofe, qualquer atraso em prova de fracasso pessoal. Você acorda e, antes mesmo de levantar da cama, já está drenado, porque a primeira conversa do dia foi com pensamentos que te chamam de incapaz, atrasado, insuficiente. O estoicismo não manda você pensar positivo de forma ingênua. Ele te chama para algo muito mais sério, pensar com clareza. Em vez de engolir qualquer pensamento que aparece, o estoico observa, questiona, confronta. Quando a mente sussurra, você está atrasado na vida, ele não aceita isso como sentença. Ele pergunta, segundo quem? Segundo qual padrão? O que está realmente sob meu controle hoje? Essa simples atitude quebra a magia negra do pensamento automático. O que antes era uma verdade absoluta passa a ser apenas uma frase mal construída, que pode ser corrigida. Agora, respira e olha para dentro por um momento. Quantos pensamentos você aceita como se fossem fatos, imutáveis? Quantas vezes a sua mente te diz não vai dar certo, não adianta tentar, você não tem chance, e você sequer se dá o direito de perguntar de onde veio essa conclusão? Quando você não organiza a mente, ela vira um narrador cruel, que interpreta tudo da pior forma possível e ainda te convence de que está apenas sendo realista. É assim que a vida vai ficando pesada, não pelo que acontece, mas pelo significado que você coloca em cima do que acontece. Imagine um quarto abarrotado de coisas, roupas em cima da cama, caixas empilhadas, objetos espalhados pelo chão. Agora imagina tentar colocar um presente valioso ali dentro. Ele não encontra espaço, se perde no meio da bagunça, às vezes é até pisoteado. Sua mente funciona da mesma forma. Se ela está lotada de preocupações repetidas, comparações constantes e medos alimentados todos os dias, não há espaço para novas ideias, novos planos, novas percepções. Tudo que entra vira mais um peso. Organizar a mente é começar a esvaziar esse quarto, é jogar fora o que não serve mais, é colocar no lugar certo aquilo que ainda faz sentido, é abrir espaço para respirar. Essa organização não acontece por acaso. Ela exige que você pare,
que você observe, que você tenha coragem de admitir. Minha cabeça está barulhenta demais. Isso pode significar reservar alguns minutos por dia para escrever o que sente, identificar padrões de pensamento que se repetem, perceber como você reage sempre do mesmo jeito diante de certas situações. Aos poucos você começa a enxergar que não é refém do primeiro impulso mental que aparece. Você pode escolher não acreditar em tudo que pensa, e isso é libertador. Quando você começa a organizar a mente, a realidade externa não muda magicamente, mas a forma como você caminha por ela muda completamente. Um dia difícil deixa de ser sinal de fracasso e passa a ser apenas um dia difícil. Uma crítica deixa de ser uma sentença contra o seu valor e passa a ser uma informação que você escolhe usar ou descartar. Um atraso no plano deixa de ser o fim do mundo e passa a ser um ajuste de rota. A mente clara não remove os problemas, mas impede que eles cresçam dentro de você como monstros. E é aqui que o tema central ganha carne. Antes de tentar fazer a vida vir até você, você precisa fazer um movimento interno de organização. Você quer oportunidades melhores, relacionamentos mais saudáveis, paz financeira, maturidade emocional? Tudo isso até pode aparecer, mas se a sua mente continuar cheia de ruídos, você não vai conseguir sustentar nada disso. Vai sabotar, vai duvidar, vai se sentir impostor. É por isso que o segundo passo é tão decisivo. Quando você trata a mente como prioridade, o resto da vida deixa de ser guerra e começa a virar um campo onde você finalmente consegue caminhar com firmeza, em vez de correr em círculos. Se até aqui você entendeu que vive em modo caça e que sua mente precisa de organização, agora vem o golpe que desmonta uma das maiores ilusões da vida moderna. A ideia de que quanto mais rápido você se move, mais rápido a vida vai dar certo. A verdade é que a pressa não acelera a sua evolução, ela só acelera o seu desgaste. Você se acostumou a acreditar que tudo é urgente. Resposta tem que ser imediata. Resultado tem que ser instantâneo. Mudança tem que ser para ontem. Só que existe um detalhe cruel. Quando você está o tempo todo correndo, você para de enxergar. Imagina dirigir um carro em alta velocidade numa estrada cheia de curvas, com neblina e sem conhecer o caminho. A sensação de movimento pode até dar a impressão de progresso, mas cada metro avançado às cegas aumenta a chance de um acidente. A sua vida, muitas vezes, está exatamente assim. Você acelera suas decisões, acelera seus relacionamentos, acelera suas escolhas profissionais. Tudo para não ficar para trás. E nesse impulso, você ignora sinais de alerta, ignora o incômodo que sente, ignora aquela voz interna que sussurra: calma, isso não está certo. A pressa, vista de fora, parece força, parece compromisso, determinação, foco. As pessoas elogiam quem não para nunca, mas por dentro você sente o preço que isso cobra. Sente a mente sempre agitada, o peito sempre apertado, a cabeça sempre cheia. A pressa não te deixa elaborar nada, não te deixa sentir nada até o fim. É como se você estivesse sempre pulando etapas, sempre passando por cima de si mesmo para tentar chegar num lugar que nem sabe qual é. No fim, você até alcança algumas coisas, mas olha ao redor e percebe que não está realmente presente em nada. O estoicismo crava uma verdade desconfortável. Quando você corre demais, você deixa de ver. E quem não vê, age no escuro. Decide por impulso, fala mais do que devia, assume compromissos que não pode sustentar, entra em laços que não têm nada a ver com seus valores. Quantas vezes você já insistiu em algo só porque não teve coragem de pausar e admitir que estava indo rápido demais na direção errada? Quantas portas você forçou e que depois se tornaram verdadeiras prisões emocionais, financeiras ou espirituais? Pensa no agricultor que planta uma semente. Ele prepara o solo, coloca a semente, cobre com terra, rega e espera. Ele não acorda todo dia arrancando a terra para ver se a raiz já apareceu, porque sabe que isso mataria o processo. A pressa que você tem com a sua vida é exatamente esse ato de cavar o solo todos os dias. Você quer ver logo se deu certo. Quer prova imediata de que não está perdendo tempo. Quer garantia de que o esforço vai ser recompensado. Só que crescimento real não obedece à sua ansiedade.
Existe um tempo orgânico entre plantar e colher, e a tentativa de acelerar à força esse tempo é uma forma de violência contra o seu próprio caminho. A correria constante também é uma forma de desconfiança disfarçada. Desconfiança da vida, desconfiança de si mesmo, desconfiança do próprio valor. Quando você acredita, no fundo, que o que é seu não vem se você não arrancar, você se desespera. Tenta controlar tudo, manipular resultados, antecipar etapas, puxar frutos verdes para ver se amadurecem na sua mão. E quando isso obviamente não funciona, você conclui que o problema é você, que não nasceu para isso, que a vida não ajuda. Não percebe que o erro não está no desejo de crescer, mas no ritmo frenético que você impôs ao próprio caminho. Agora, faz uma pausa e se pergunta com sinceridade: em quais áreas da sua vida você está tentando colher sem ter preparado o solo? Em quais relacionamentos, projetos ou sonhos você está forçando um desfecho em vez de construir uma base sólida e esperar o tempo necessário? Essa honestidade dói, mas liberta, porque quando você admite que está em modo corrida, finalmente pode escolher descer desse pódio imaginário onde o prêmio é só cansaço e frustração. O olhar estoico propõe uma inversão radical de lógica. Em vez de perguntar, como posso fazer tudo mais rápido? Você começa a perguntar, como posso enxergar melhor o que está acontecendo? Quando você reduz, a velocidade clareia. Quando você pausa, percebe detalhes que tinham passado despercebidos. Quando você respira, nota oportunidades que sempre estiveram ali, mas que sua mente acelerada ignorava. E talvez o mais importante, você começa a sentir com mais precisão quais caminhos combinam com a sua essência e quais você só está seguindo por medo ou comparação. Isso não significa virar uma pessoa lenta, acomodada ou passiva. Significa agir com ritmo interno, não com desespero externo. Significa caminhar firme, mas atento. Decidir, mas não sob pressão do pânico. Continuar avançando, mas com a humildade de aceitar que nem tudo pode ser resolvido ainda hoje. O estoicismo não te convida a abandonar seus objetivos, mas a corrigir a forma como você se aproxima deles. Não é para deixar de agir, é para deixar de se atropelar. Talvez a grande virada seja você entender que, ao reduzir a pressa, não é a vida que fica devagar, é a sua consciência que fica mais rápida. Você passa a captar nuances, perceber padrões, identificar ciclos que se repetem, reconhecer pessoas e situações que não merecem seu investimento. O mundo continua girando na mesma velocidade, mas você deixa de ser arrastado por ele e passa a caminhar com os próprios pés. Então, antes de seguir para o próximo passo, experimenta esse exercício interno. Da próxima vez que sentir aquela necessidade urgente de resolver tudo agora, de mandar mensagem agora, de decidir agora, de provar algo agora, pergunta para si mesmo: eu estou agindo a partir de sabedoria ou a partir de medo? Se a resposta for medo, não acelera. Respira. Olha de novo. Talvez o que você mais precise não seja de mais força para correr, mas de mais coragem para diminuir o ritmo e finalmente enxergar o caminho sob seus pés. Agora que você já entendeu o perigo de viver correndo e a importância de organizar a mente, vem a parte que muita gente tenta pular: organizar a própria vida concreta. É fácil se encantar com frases profundas. É fácil se identificar com discursos sobre clareza e presença. Mas tudo isso desmorona se o seu dia a dia continua sendo um campo minado de desordem. Não adianta ter uma mente mais lúcida se a sua rotina continua funcionando como um inimigo silencioso. Você acorda já atrasado, come qualquer coisa quando dá, responde mensagem enquanto faz outra coisa, deixa promessas acumuladas para amanhã e, no fim, sente que não viveu o dia, apenas sobreviveu a ele. O estoicismo, diferente de muitas filosofias abstratas, coloca os pés no chão e diz sem rodeios: sem ordem não há liberdade. Não é sobre ser obcecado por produtividade ou ter um plano perfeito. É sobre entender que uma vida sem estrutura te puxa inevitavelmente para o caos. Pense em uma casa onde nada tem lugar. Chave some, documento se perde, roupa suja se mistura com a limpa, qualquer visita súbita vira motivo de vergonha. Muitas vezes, a sua vida está exatamente assim.
Só que em vez de objetos, o que está espalhado são compromissos, promessas, expectativas. Você vive apagando incêndios porque nunca parou para construir hidrantes. A organização da vida começa quando você assume que a confusão não vem apenas do mundo ser difícil, mas de você não ter desenhado um contorno mínimo para o seu dia. Você diz que quer paz, mas abre espaço para qualquer pessoa te ligar a qualquer hora, para qualquer notificação roubar sua atenção, para qualquer convite furar a sua prioridade. Você diz que quer foco, mas não define horários claros para aquilo que é importante. Você diz que quer equilíbrio, mas trata seu corpo como máquina descartável, dormindo mal, comendo errado, empurrando o cansaço com café e culpa. E depois se pergunta por que nada flui. Imagina sua vida como um rio. Sem margens definidas, ele vira inundação. Sem limites, a água perde o caminho e invade tudo. A estrutura é justamente essa margem que direciona o fluxo. Quando você começa a organizar horários, estabelecer limites, decidir com antecedência o que cabe e o que não cabe no seu dia, você deixa de ser inundado pelos compromissos e passa a conduzir o curso das coisas com mais serenidade. Não se trata de criar um roteiro engessado, mas de desenhar um esqueleto mínimo onde a sua paz possa se sustentar. É nesse ponto que muitas pessoas confundem o estoicismo com frieza ou rigidez. Na verdade, é o contrário. Quando você organiza a vida, você fica mais leve, não mais pesado. Fica mais disponível para o que realmente importa, não menos humano. Dizer não para aquilo que te joga no caos é dizer sim para a sua sanidade. Proteger horários de descanso não é preguiça, é autopreservação. Selecionar melhor as pessoas com quem você se envolve não é arrogância, é respeito por sua própria energia. O desorganizado se sente bonzinho porque ajuda todo mundo e diz sim o tempo todo, mas por dentro está em frangalhos. O organizado, aos olhos de muitos, parece duro, mas é justamente por ter estrutura que consegue ser presente, inteiro, quando escolhe estar com alguém ou se dedicar a algo. Agora, para aí se observa por um instante. Se alguém analisasse o seu dia de hoje, sem ouvir o que você diz, apenas vendo o que você faz, ela conseguiria dizer quais são as suas prioridades reais? Ou perceberia que você é engolido por demandas aleatórias, reagindo a tudo, sem comando sobre nada? Essa reflexão é desconfortável, mas necessária, porque é a partir dela que nasce a responsabilidade pessoal. Não adianta mais culpar exclusivamente o trabalho, a família, o governo, o trânsito, o algoritmo. Em algum nível, você é quem permite o formato da sua rotina. Organizar a vida também significa aceitar que você não vai dar conta de tudo e que isso não é fracasso, é condição humana. Você não foi feito para se dividir em 20 versões de si mesmo diariamente. Quando você escolhe o que realmente merece sua entrega e deixa o resto ir, um tipo diferente de paz começa a surgir. A paz de saber que você está onde deveria estar, que não está se traindo em nome de agradar todo mundo, que não está vendendo seu descanso por migalhas de aprovação. Essa paz não vem de frases motivacionais, ela vem de decisões práticas. Horário para dormir, horário para trabalhar, horário para cuidar do corpo, horário para se calar, horário para pensar. E claro, nenhuma estrutura é perfeita. Haverá dias em que tudo foge do previsto, em que emergências aparecem, em que o mundo parece conspirar contra seus planos. Mas, quando você tem uma base organizada, até o imprevisto encontra lugar. Você sente o baque, ajusta o curso, retorna ao eixo. Já quando sua vida é um amontoado de improvisos, qualquer pequena mudança vira tempestade. A diferença entre alguém que desmorona e alguém que se adapta não é sorte, é estrutura. Enquanto você não organiza a sua vida prática, você vai continuar com a sensação de que precisa correr atrás de tudo. Vai correr atrás de tempo, porque nunca o usou com consciência. Vai correr atrás de dinheiro, porque nunca estruturou seus gastos e prioridades. Vai correr atrás de paz porque nunca criou ambientes e rotinas que sustentem essa paz. O dia em que você decidir colocar ordem no que é visível, nos seus horários, nas suas tarefas, nas suas relações, é o dia em que a vida começa, aos poucos, a responder de outro jeito. Não porque tudo ficará perfeito, mas porque finalmente existirá um chão firme
onde as coisas boas possam pousar sem serem engolidas pelo caos. Chega um ponto da jornada em que você percebe que não basta ter uma rotina mais organizada e uma mente um pouco mais clara se todo dia você continua alimentando sua cabeça com o mesmo tipo de lixo emocional de sempre. É como tomar banho, escovar os dentes, arrumar a casa, mas nunca limpar o filtro de ar que você respira. Por fora parece tudo em ordem, mas por dentro o ar está pesado, denso, poluído. A verdade é que a maioria das pessoas cuida do corpo com muito mais zelo do que cuida da própria mente. Se olha no espelho para ver se está apresentável, mas quase nunca olha para dentro para ver em que estado andam os pensamentos. Pensa na quantidade de coisas que entram na sua cabeça num único dia. Notícias trágicas, opiniões aleatórias, comparações nas redes sociais, reclamações no trabalho, memórias de erros passados, medos sobre o futuro. Tudo isso vai se acumulando como camadas de poeira em uma superfície que nunca é limpa. Não é à toa que muitas vezes, antes mesmo do dia começar de fato, você já está cansado. Seu corpo até acordou, mas a mente ficou presa num cansaço que não vem de esforço real, vem de excesso de estímulos. É como acordar com a sensação de ter passado a noite num mercado lotado, sem silêncio, sem pausa, sem descanso. O estoicismo entra aqui como um convite firme, quase um puxão de orelha. Você cuida de tudo, menos do lugar de onde tudo parte. Eles entendiam que a mente é o centro de comando. Se esse centro está cheio de ruído, qualquer coisa que você tente construir por cima vai ficar instável. Higiene mental não é luxo de quem tem tempo sobrando. É um tipo de manutenção básica da alma. É parar voluntariamente para observar o que está passando aí dentro, em vez de viver no piloto automático, sendo arrastado por cada pensamento que aparece. Imagina sua mente como uma sala com janelas escancaradas. Qualquer coisa entra: gritos da rua, poeira, vento, cheiro de fumaça. Se você nunca fecha essas janelas, se nunca escolhe o que entra, sua sala vai sempre parecer um lugar pesado, confuso, desconfortável. Higiene mental é justamente o ato de aprender a usar essas janelas. Em alguns momentos, você abre para deixar entrar o que faz bem. Um bom livro, uma conversa profunda, um silêncio reparador. Em outros, você fecha com firmeza. Não, hoje não vou me encher de notícias que só me angustiam. Não, hoje eu não vou rolar a tela até minha autoestima descer junto. Não, hoje eu não vou me alimentar de fofocas, comparações e dramas que não são meus. Isso exige algo que muitos não têm coragem de encarar: o silêncio. Muita gente foge do silêncio como se ele fosse um inimigo. Liga a TV para não ouvir os próprios pensamentos. Abre o celular assim que sente qualquer incômodo. Se entope de conteúdo, até de conteúdo motivacional, só para não ficar sozinho consigo mesmo. Mas é justamente no silêncio que a verdade aparece. É quando você se desliga de tudo por alguns minutos que começam a surgir perguntas que você não consegue mais ignorar. Por que eu estou tão cansado? Por que eu preciso tanto da aprovação dos outros? Por que eu continuo insistindo num caminho que claramente me esgota? A higiene mental passa por aceitar esse desconforto. É sentar em silêncio, nem que sejam 5 minutos, e observar a bagunça sem tentar fugir dela. É escrever o que está entalado, tirar de dentro e colocar no papel. É perceber padrões. Sempre que vejo tal tipo de conteúdo, fico mal. Sempre que converso com certa pessoa, minha paz se esvai. Sempre que entro na rede social em tal horário, saio me sentindo inferior. Quando você começa a reconhecer esses gatilhos, surge a possibilidade de fazer algo que parece simples, mas muda tudo: filtrar. Filtrar não é viver numa bolha, é aprender a escolher o que você permite morar na sua cabeça. Você não controla tudo que vê, mas controla o que decide alimentar. Pode olhar para um pensamento e dizer: isso não é verdade, isso é só medo. Pode olhar para uma comparação e responder: a vida dessa pessoa não é régua para medir a minha. Pode ouvir uma crítica e perguntar: isso é um ponto real de melhoria ou é só frustração do outro sendo despejada em mim? A mente sem higiene engole tudo. A mente cuidada mastiga, seleciona, joga fora o que não serve. E quando você passa a filtrar melhor, um espaço novo começa a aparecer.
A presença. A presença é o contrário da mente dispersa que vive pulando do passado para o futuro, da culpa para a ansiedade, do arrependimento para a expectativa. Estar presente é conseguir, pelo menos por alguns instantes, habitar o momento em que você está, comer e perceber o sabor, andar e sentir o corpo, conversar e realmente ouvir, trabalhar e de fato se envolver com aquilo, em vez de fazer tudo pensando em outra coisa. Essa capacidade de estar inteiro em cada coisa é um dos resultados mais preciosos da higiene mental. Agora faz uma pausa e se pergunta com honestidade: quando foi a última vez que você passou alguns minutos com você mesmo, sem distração, sem barulho, sem tela? Quando foi a última vez que você observou seus pensamentos como quem observa nuvens passando, sem se apegar a cada uma delas, sem tentar controlá-las todas? Se a resposta é faz muito tempo ou eu nunca fiz isso, então talvez seja aí que a sua organização interna precise começar de verdade. Porque enquanto o seu mundo interior estiver entupido de conteúdos, opiniões e preocupações que você não filtra, você vai continuar sentindo que precisa correr atrás de algo, sem nunca entender exatamente de quê. A grande virada é entender que a paz que você tanto procura não está num lugar específico, nem numa conquista específica. Ela depende, antes de tudo, da qualidade do ambiente em que seus pensamentos vivem. Uma mente que não descansa, que não silencia, que não seleciona, nunca vai conseguir se sentir em casa em lugar nenhum. Já uma mente que aprendeu a se limpar diariamente, mesmo em pequenas doses, se torna um lugar habitável. E quando o seu interior vira um lugar de presença e não de confusão, algo muito interessante acontece. Você para de buscar desesperadamente paz lá fora, porque começa a carregá-la discretamente por dentro. Depois de reduzir a pressa, organizar a vida e limpar a mente, você chega num ponto em que uma pergunta começa a ecoar com força. Afinal, o que realmente é meu para carregar? A falta de clareza é um dos maiores motivos pelos quais você sente que está sempre sobrecarregado. Não é só porque a vida é difícil, é porque você aceita tudo como se fosse sua responsabilidade. Toma para si o humor dos outros, os problemas alheios, as expectativas da família, as pressões do trabalho, os dramas das redes sociais. E sem perceber, vai se tornando um depósito de bagagens emocionais que nunca foram suas. Quando não há clareza, qualquer peso parece obrigação, qualquer pedido parece dívida, qualquer opinião parece sentença. Os estoicos sabiam que a clareza não é um detalhe, é um escudo. Marco Aurélio, cercado por guerras, traições e caos, acordava e escrevia para si mesmo, lembrando que encontraria pessoas ingratas, arrogantes, egoístas. Ele não fazia isso para se tornar frio, mas para não se iludir. Quando você espera que o mundo seja perfeito, qualquer falha te fere profundamente. Quando você aceita que o mundo é imperfeito por natureza, você para de se surpreender e começa a se posicionar. A clareza começa exatamente aí, quando você para de romantizar a realidade e passa a enxergá-la como ela é, não como gostaria que fosse. Imagina que você está no meio de uma tempestade com um guarda-chuva furado. Em vez de procurar um abrigo, você fica irritado com a chuva, reclama do clima, xinga o céu. A clareza estoica é o momento em que você olha para o guarda-chuva, reconhece o furo e decide: isso aqui não me protege, eu preciso fazer algo diferente. A maioria das pessoas não faz esse movimento. Prefere culpar o mundo, culpar os outros, culpar o tempo, mas não se pergunta: o que de tudo isso está realmente nas minhas mãos? Sem essa distinção, você vive tentando consertar o que não pode ser consertado por você, enquanto negligencia aquilo que poderia mudar agora mesmo. Clareza é aprender a separar, com honestidade, 3 campos diferentes: o que você controla, o que você influencia e o que não depende de você. Quando tudo é jogado dentro do mesmo saco, você está perdido. Se alguém te trata com frieza, você tenta mudar a pessoa. Se o trabalho é injusto, você tenta mudar o sistema inteiro sozinho. Se uma situação foge completamente ao seu alcance, você perde noites de sono imaginando 1000 cenários. O estoicismo te chama para um outro tipo de postura. Você se pergunta:
O que está diretamente nas minhas mãos? E começa por aí. Às vezes, a única coisa que está no seu controle é a forma como você reage, a atitude que você toma, o limite que você estabelece. Às vezes, o que está nas suas mãos é só a escolha de ficar ou ir embora. Mas isso já é muito mais do que continuar parado, sofrendo, tentando controlar o incontrolável. Agora, pensa com calma. Quantos conflitos? Você vive hoje porque assumiu como missão salvar pessoas que não querem ser salvas, mudar mentes que não querem ser mudadas, manter vínculos que já te disseram 1000 vezes que não querem permanecer? A falta de clareza faz você confundir amor com sacrifício infinito, responsabilidade com martírio. Você se doa até o fundo, para problemas que no fundo não são seus. E o resultado é sempre o mesmo: ressentimento, frustração, sensação de injustiça. A clareza estoica entra como um corte preciso. Ela te lembra que existe uma linha entre o que é compaixão e o que é autoabandono. Essa clareza também se estende para dentro. Não é só sobre saber o que não é sua responsabilidade, é sobre saber quem você é e o que não combina com a sua essência. Sem clareza interna, você aceita qualquer caminho que pareça vantajoso, mesmo que vá contra seus valores. Aceita trabalhos bem pagos que te adoecem, relacionamentos intensos que te quebram, oportunidades brilhantes que te afastam de tudo que faz sentido para você. Depois, quando se sente vazio, não entende por quê. A verdade é que você construiu uma vida em cima de critérios que não eram seus. Copiou objetivos, copiou sonhos, copiou estilos de vida. A clareza estoica é o momento em que você se olha com sinceridade e pergunta: o que eu realmente valorizo? O que eu não quero mais negociar em mim? Essa pergunta não é teórica. Ela tem consequências práticas. Quando você passa a saber o que é inegociável, muitas coisas se reorganizam ao seu redor. Você para de insistir em lugares que pedem que você se traia para ser aceito. Para de correr atrás de pessoas que só te procuram quando precisam de algo. Para de dizer sim, onde por dentro você grita não. E curiosamente, quando você começa a se alinhar com essa clareza, o mundo pode até estranhar, pode te chamar de frio, distante, diferente. Mas aos poucos, os cenários errados vão se dissolvendo e outros, mais coerentes, começam a surgir. Clareza não significa ter todas as respostas, significa saber onde você está pisando. Significa olhar para um dia caótico e ainda assim conseguir identificar qual é o próximo passo sensato. Significa parar de viver à mercê das emoções dos outros e começar a responder a partir de princípios seus. Num mundo em que tudo empurra você para a distração, para o excesso de informação, para a opinião alheia, ser alguém claro e centrado é um ato de rebeldia silenciosa. Você se torna uma espécie de ponto fixo em meio a um mar de gente perdida. E isso não só te dá paz, como também começa a atrair pessoas e situações mais alinhadas com o que você se tornou. Antes de seguir adiante, vale um momento de honestidade profunda com você mesmo. Em que áreas da sua vida você está carregando algo que nunca foi seu? E em que áreas você está fugindo da responsabilidade que é, sim, sua? Responder isso pode ser desconfortável, mas é esse desconforto que abre o espaço para um novo tipo de caminho. Porque quando você aprende a distinguir o que é seu do que não é, você para de desperdiçar energia em batalhas inúteis e passa a investir essa mesma energia na construção de uma vida que faça sentido. E é justamente aí que o tema do nosso vídeo se fortalece. Quando você ganha clareza, você não precisa mais correr atrás. Você sabe o que quer, sabe o que não quer, sabe o que aceita e o que não aceita. A partir desse ponto, o resto deixa de ser perseguição e passa a ser consequência. Chega um momento em que toda a conversa sobre organizar a mente, limpar o recesso e colocar ordem na vida precisa descer do plano das ideias para o chão da prática. É aqui que muita gente desiste, porque percebe que não basta entender, é preciso sustentar uma nova forma de viver. E é exatamente nesse ponto que entram 3 forças que os estoicos tratavam quase como músculos da alma: foco, disciplina e coragem. Sem essas 3, você até começa, se empolga por alguns dias, mas logo volta ao velho padrão de correria, desorganização e auto-engano. Com elas, algo silencioso, mas poderoso começa a acontecer.
Você deixa de ser alguém que implora por mudanças e se torna alguém que provoca mudanças pela forma como vive. Pensa primeiro no foco, não esse foco romântico de frases em pôster, mas o foco duro, desconfortável, que te obriga a escolher. Foco é entender que ao dizer sim para uma coisa, você está dizendo não para dezenas de outras. É aceitar que não vai dar para abraçar tudo e estar em todos os lugares, agradar todas as pessoas. Hoje, o mundo quer sequestrar sua atenção o tempo todo. Cada notificação é um convite para você abandonar o que está fazendo. Cada comparação na tela é uma sugestão silenciosa de que você deveria estar vivendo outra vida. Sem foco, você vira um boneco puxado por 1000 cordas, indo um pouco em cada direção, sem aprofundar em lugar nenhum. Com foco, você começa a cortar essas cordas, uma por uma, até restar apenas aquilo que, de fato, conversa com o seu propósito. A disciplina entra como o alicerce que transforma esse foco em rotina concreta. Ela não tem brilho, não rende aplausos, é quase sempre invisível, mas é graças a ela que você se mantém firme quando o encanto passa. No começo de qualquer mudança, existe um entusiasmo natural. Você se sente motivado, inspirado, cheio de energia. Só que os estoicos sabiam que a motivação é como uma chama frágil. Acende rápido, mas apaga com a mesma velocidade. A disciplina é a decisão de continuar mesmo quando essa chama se apaga. É levantar em dias cinzentos, cumprir o prometido a si mesmo quando ninguém está olhando. Dizer hoje também quando a vontade grita, deixa para amanhã. Imagina um guerreiro em treinamento. Ele não escolhe praticar apenas quando está feliz ou empolgado. Ele treina no frio, no cansaço, na falta de vontade. Porque entende que o campo de batalha não vai esperar pelo dia perfeito. A vida real é esse campo. Os conflitos, os imprevistos, as perdas, tudo isso chega sem agendar horário. Se você só se mantém firme quando tudo colabora, sua estrutura é frágil. A disciplina estoica é o que faz você seguir ajustando a armadura, mesmo sabendo que a guerra continua lá fora. E pouco a pouco, essa constância silenciosa vai construindo dentro de você uma sensação rara, a de que você pode confiar em si mesmo. Mas nada disso se sustenta sem coragem. Coragem não é ausência de medo, é recusar-se a ser governado por ele. É fácil falar de mudança sentado no conforto da teoria. Difícil é tomar a decisão que você sabe que vai doer. Encerrar um ciclo que te suga, assumir um caminho que ninguém entende, impor um limite que pode desagradar muita gente. A coragem estoica é aquela que olha para a vida e diz: eu sei que posso cair, sei que posso ser criticado, sei que não há garantias. Mesmo assim, eu vou. É a disposição de agir sem ter certeza do resultado, confiando mais no próprio caráter do que no cenário. Pensa em quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas voltou atrás por medo. Medo do julgamento, da solidão, da mudança. Você fica no meio do caminho, sabendo que o lugar onde está já não te serve, mas sem a audácia de dar o próximo passo. Essa zona morna é uma das mais perigosas. Ela não te destrói de uma vez, mas vai corroendo o seu respeito por si mesmo, porque, no fundo, você sabe que está se traindo. A coragem aqui é menos sobre enfrentar o mundo e mais sobre parar de fugir daquilo que a sua consciência já te mostrou. Quando foco, disciplina e coragem começam a trabalhar juntos, algo muito concreto muda na sua relação com a vida. Você, que antes corria atrás de tudo, começa a se tornar mais seletivo. Não responde mais qualquer provocação, não entra em qualquer discussão, não aceita qualquer convite. Você escolhe onde coloca a sua energia, como quem escolhe em que terra plantar sementes raras. O foco impede que você se disperse. A disciplina garante que você regue o que plantou, dia após dia. A coragem te dá força para arrancar da terra aquilo que você percebeu que nunca vai florescer, por mais que doa admitir. E é aqui que o tema central deste vídeo se revela por inteiro. Quando você vive sem foco, sem disciplina e sem coragem, você se sente condenado a correr atrás de tudo, atrás de dinheiro, porque não consegue manter uma estrutura para administrá-lo, atrás de amor, porque aceita qualquer migalha para não ficar só, atrás de respeito, porque não tem postura para se posicionar. Quando você começa a organizar esses 3 pilares dentro de si, essa dinâmica se inverte.
Você passa a atrair oportunidades compatíveis com a sua postura. Pessoas diferentes se aproximam, situações diferentes surgem, não porque o universo decidiu finalmente olhar para você, mas porque você se tornou alguém preparado para receber aquilo que antes não teria maturidade para sustentar. Agora vale uma pausa profunda, quase um exame de consciência. Se você realmente escolher foco, disciplina e coragem como novas bases da sua vida, o que precisa mudar ainda hoje? Qual hábito precisa ser cortado? Qual desculpa precisa ser enterrada? Qual decisão adiada precisa finalmente ser tomada? Essas respostas podem não ser bonitas, podem não ser confortáveis, mas é nelas que está o início da sua reorganização real. No fim das contas, não correr atrás não é sobre cruzar os braços, é sobre parar de mendigar aquilo que você pode construir. É sobre deixar de implorar por uma vida que faça sentido e, em vez disso, se tornar alguém à altura dessa vida. Quando você ajusta o foco, sustenta a disciplina e escolhe a coragem, você deixa de ser um pedinte emocional, mental e espiritual. Você vira um ímã, não um ímã mágico, mas um ímã coerente. Aquilo que não combina com você naturalmente se afasta, e aquilo que ressoa com a sua nova postura começa a encontrar o caminho até você. É aí que a frase deixa de ser conceito e vira experiência. Você não está mais correndo atrás. Você está organizando quem é, organizando como vive, organizando o que aceita. E a partir desse ponto, o resto não precisa ser perseguido, porque ele passa a ser consequência natural da pessoa que você decidiu se tornar. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de verdade. Em um mundo que empurra todo mundo para a distração, para a pressa e para o piloto automático, parar para ouvir uma mensagem inteira sobre organização interna, foco e sabedoria estoica é um ato de coragem. Enquanto muitos seguem correndo atrás de tudo, você decidiu olhar para dentro, questionar seus padrões e começar a construir uma vida em que você não é mais escravo da correria, mas autor consciente do próprio caminho. Isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Lembra do que falamos ao longo do vídeo. Não é sobre viver pedindo que a vida te note. É sobre se organizar por dentro e por fora, a ponto de se tornar alguém que naturalmente atrai o que é coerente com sua essência. E se você quer aprofundar ainda mais esse processo, eu deixei na descrição o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo. Nele, eu aprofundo esses conceitos com ainda mais clareza, exemplos práticos e reflexões para você aplicar no seu dia a dia e fortalecer essa mentalidade firme, serena e lúcida que estamos construindo juntos aqui. Agora, eu quero te convidar para um gesto simples, mas muito poderoso. Deixa um comentário, compartilha qual foi a parte deste vídeo que mais te tocou, qual lição você vai começar a aplicar ou que decisão você sentiu que precisa tomar. E, se você não souber exatamente o que escrever, digita apenas a palavra gratidão aí embaixo. Essa é a nossa senha secreta para saber quem realmente ficou até o fim, quem está comprometido com o próprio crescimento e com essa jornada de sabedoria estoica. Se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continua recebendo conteúdos que vão fortalecer a sua mente, sua disciplina e sua capacidade de viver com mais propósito e menos caos. E se você quiser ir ainda mais fundo nessa caminhada e apoiar o nosso trabalho, considere se tornar patrocinador deste conteúdo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e conferir as condições e vantagens especiais que preparamos com carinho para quem quer caminhar lado a lado com a gente. Para fechar, eu não vou apenas me despedir, vou te fazer um convite. Não pare aqui. Ao final deste vídeo, vou deixar mais 2 conteúdos recomendados, 2 novos mergulhos em temas que podem transformar ainda mais a forma como você enxerga a vida, as pessoas e a si mesmo. Escolha um deles, continua essa jornada de organização interna, foco e coragem. A sua caminhada de sabedoria não... Você sente que está constantemente vivendo em função das expectativas alheias, sempre tentando agradar os outros ou obedecer a padrões que nem sempre refletem quem você realmente é. Talvez, no meio dessa corrida, você tenha perdido a conexão com o que realmente importa, você mesmo. Mas e se houvesse uma maneira de mudar isso? E se, em vez de se perder em pressões externas, você pudesse recuperar o controle de sua vida
encontrar uma paz genuína e construir uma jornada mais alinhada com seus próprios valores e desejos. O estoicismo, uma filosofia que atravessou séculos, oferece ferramentas simples, mas extremamente eficazes, para transformar sua maneira de encarar o mundo. Não se trata de escapar da realidade, mas de enfrentá-la com uma mentalidade fortalecida e focada. Hoje, vamos aprofundar em 7 passos práticos, baseados nessa sabedoria estoica, que irão ajudá-lo a focar em si mesmo e viver de maneira mais plena e específica. Como Marco Aurélio nos lembra, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. É um convite para refletir sobre como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Porque, no fundo, a mudança começa dentro de nós. O que você vê aqui não são apenas conselhos teóricos, mas passos reais que podem ser aplicados a partir de agora, independentemente do caos à sua volta. Então, prepare-se para redescobrir o poder que você tem sobre a sua vida, com a clareza e a tranquilidade que só o estoicismo pode oferecer. Vamos começar! A base para focar em si mesmo começa com uma compreensão profunda. Muitas das coisas que consomem sua mente e energia estão simplesmente fora do seu controle. Pense em todas as vezes que você se desgastou em tentar mudar uma situação, concordar com a atitude de outra pessoa ou até prever o futuro. Essa luta constante contra o incontrolável é uma das maiores fontes de frustração e ansiedade. O estoicismo nos ensina a identificar com clareza o que está sob o nosso domínio e o que não está, porque só assim podemos direcionar nossos esforços para onde realmente importa. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, resumiu essa ideia com uma sabedoria temporal. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega um poder transformador. Quando você começa a separar os eventos da sua vida entre o que pode e o que não pode controlar, percebe o quanto de sua energia está sendo desperdiçada em batalhas inúteis. Por exemplo, você não pode controlar a opinião dos outros, mas pode escolher como reage a elas. Não pode evitar que a chuva caia, mas pode decidir como se preparar para ela. Faça agora um exercício prático. Pense nas situações que ocupam seus pensamentos atualmente. Quantas delas são realmente incontroláveis? Talvez haja problemas relacionados a decisões de terceiros, mudanças inesperadas ou até mesmo eventos do passado. Liste essas situações e pergunte-se: tenho algum poder real sobre isso? Se a resposta for não, pratique soltar. Soltar não é desistir, mas um ato de liberação emocional. Quando você para de lutar contra o incidente, sente um rompimento imediato e começa a redirecionar sua energia para o que realmente importa. Suas escolhas, suas atitudes e o que está diretamente em suas mãos. Aceitar que você não possa controlar é o início da verdadeira liberdade. É uma mudança de perspectiva que elimina o peso do mundo dos seus ombros e dá a você o poder de focar no que faz diferença. Essa prática diária não é apenas um problema, mas também uma base para construir uma vida mais tranquila, onde você não é mais escravo das relações externas. Afinal, a paz interior nasce quando você para tentar controlar o incontrolável e começa a concentrar seus esforços em transformar a si mesmo. Uma das maiores fontes de insatisfação na vida é viver de acordo com as expectativas dos outros. Desde cedo, somos moldados por normas sociais, opiniões familiares e pressões externas, que muitas vezes nos fazem esquecer o que realmente importa para nós. Os estoicos, com sua sabedoria prática, nos ensinam que o núcleo da transformação pessoal está em definir e viver pelos nossos próprios valores. Mas o que isso significa na prática? É sobre descobrir aquilo que você acredita ser essencial para viver uma vida autêntica, virtuosa e significativa, e usar isso como uma bússola para orientar suas escolhas. Pense por um momento. Quais são os princípios que guiam suas decisões? O que você considera indispensável para sentir que está vivendo de forma plena? Talvez seja uma honestidade, uma coragem, uma gratidão ou uma busca pela sabedoria. Esses valores não precisam ser grandiosos ou complicados. O importante é que sejam genuinamente seus. Quando você identifica o que é fundamental para você, algo mágico acontece. As opiniões alheias começam a perder o peso esmagador que costumavam ter. As críticas, os julgamentos e até os elogios se tornam secundários, porque você sabe que está satisfeito de acordo com aquilo que acredita ser certo. Definir seus próprios valores também traz claro para a sua vida. É como estabelecer um filtro que elimine distrações e simplifique decisões. Se algo não estiver alinhado com seus valores, você aprenderá a dizer não sem culpa. E, ao mesmo tempo, consegue dizer o sim com certeza para aquilo que realmente importa. Isso cria uma sensação de controle e propósito, porque cada passo que você dá é fundamentado em algo que tem significado. Esse processo exige reflexão honesta e coragem. É um convite para se perguntar:
Eu estou vivendo para mim ou para gostar dos outros? Pode ser desconfortável admitir que muitos de seus objetivos e ações foram inspirados por expectativas externas. Mas essa conscientização é libertadora. Ao considerar isso, você começa a construir uma vida mais autêntica, onde cada escolha reflete quem você realmente é. Os estoicos acreditam que viver de acordo com seus valores é a chave para alcançar a tranquilidade interior. Quando você para buscar validação externa e se compromete com o que considera essencial, a vida ganha uma leveza inesperada. Não significa que os desafios desapareçam, mas que você enfrente tudo com uma base sólida e inabalável. Afinal, quem define o boato da sua vida é você, não as expectativas dos outros. No mundo de hoje, somos constantemente bombardeados por estímulos, notificações incessantes, redes sociais, opiniões alheias e uma avalanche de informações que nunca cessa. Esse excesso de ruído nos afasta de algo fundamental: o silêncio. Para os estoicos, o silêncio não era apenas ausência de som, mas um espaço para reflexão, autoconhecimento e clareza mental. Marco Aurélio, em sua sabedoria prática, capturou isso perfeitamente ao dizer: muitas vezes eu me arrependi de ter falado, mas nunca de ter ficado em silêncio. Praticar o silêncio é um ato de resistência contra a pressa e a superficialidade da vida moderna. É no silêncio que conseguimos ouvir a nós mesmos, entender nossos pensamentos e avaliar nossas escolhas. No entanto, muitas pessoas têm medo desse momento de quietude, pois podem trazer à tona dúvidas, inseguranças e verdades que evitamos enfrentar. Mas é justamente nesse desconforto inicial que reside o poder transformador do silêncio. Ele nos obriga a confrontar o que realmente importa, sem as distrações externas que frequentemente mascaram nossos problemas. Incorporar momentos de silêncio em sua rotina não precisa ser complicado. Não exija uma viagem para um local isolado ou longas horas de meditação. Pode ser tão simples quanto reservar 5 minutos por dia para se desconectar do mundo e se conectar consigo mesmo. Talvez seja durante a primeira hora da manhã, antes de começar suas tarefas, ou à noite, enquanto reflete sobre o dia. Use esse tempo para respirar profundamente, deixar os pensamentos fluírem e se perguntar: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou investindo meu tempo e energia no que realmente importa? Esses momentos de quietude se tornam um refúgio em meio ao caos. Eles ajudam a reduzir o estresse, melhorar o foco e trazer uma perspectiva mais clara sobre os desafios diários. Além disso, o silêncio nos ensina algo essencial: nem tudo precisa ser dito, nem toda ocorrência é necessária. Muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente ouvir, observar e refletir antes de agir ou falar. Isso não apenas preserva sua energia, mas também fortalece sua habilidade de lidar com as situações de forma mais sábia e ponderada. Ao praticar o silêncio, você cria um espaço onde pode se reconectar com sua essência, avaliar suas escolhas e fortalecer seu compromisso com seus valores. No final, esse simples ato de parar e ouvir a si mesmo se torna uma das ferramentas mais poderosas para encontrar paz interior e viver com mais intencionalidade. Afinal, é no silêncio que foram encontradas as respostas que o barulho do mundo insiste em esconder. Quantas vezes você já percebeu que o maior obstáculo entre você e seus objetivos é você mesmo? A autossabotagem, muitas vezes, se manifesta de maneira sutil, escondida nos pensamentos como eu não sou bom o suficiente, não vai dar certo ou é melhor nem tentar. Esses pensamentos, apesar de parecerem inofensivos, criam barreiras internas que nos paralisam, limitando nosso potencial e nos afastando daquilo que realmente queremos alcançar. Enfrentar a autossabotagem começa com a identificação dessas vozes internas negativas. Muitas delas não são realmente suas, mas ecos de críticas passadas, medos inculcados ou expectativas externas que você internalizou. Quando esses pensamentos surgirem, pare por um momento e questione sua validade. Consulte-se: esse pensamento é baseado em fatos ou em suposições e medos irracionais? Muitas vezes, percebemos que eles não têm fundamento sólido, mas sim raízes em inseguranças que podem ser desafiadas e superadas. Um exercício poderoso para lidar com a autossabotagem é imaginar que você está aconselhando um amigo querido. Se ele estivesse enfrentando os mesmos pensamentos que você, o que você diria a ele? Provavelmente, suas palavras seriam gentis, encorajadoras e cheias de compreensão. Agora, aplique esse mesmo tom a si mesmo. A prática da autocompaixão é essencial para superar barreiras internas. Ela nos permite olhar para nossas falhas e medos sem julgamento, oferecendo-nos o apoio que muitas vezes esperamos receber dos outros. Os estoicos nos lembram que a verdadeira força não está em nunca errar, mas em consideração nossas falhas sem permitir que eles definam quem somos. Aceitar que somos humanos, imperfeitos, mas ainda assim capazes de crescer e aprender,
é um passo crucial para quebrar o ciclo da autossabotagem. Isso não significa ignorar nossos erros, mas usá-los como aprendizado, sem nos aprofundarmos em críticas destrutivas. Pratique também a substituição de pensamentos negativos por afirmações mais realistas e positivas. Por exemplo, em vez de dizer "não sou bom o suficiente", substituindo por "posso não ser perfeito, mas estou aprendendo e evoluindo a cada dia". Essa mudança de perspectiva pode parecer simples, mas tem um impacto profundo em como você enfrenta desafios e oportunidades. Enfrentar a autossabotagem exige coragem e paciência, mas é um passo transformador no caminho para focar em si mesmo. Quando você se livra das correntes impostas por esses pensamentos limitantes, descobre uma nova liberdade para agir, crescer e construir uma vida mais alinhada com seus valores e aspirações. Afinal, o maior ato de amor próprio é parar de ser seu próprio inimigo e começar a ser seu maior aliado. Focar em si mesmo exige que você aprenda a proteger o que há de mais valioso, seu tempo e sua energia. No entanto, no mundo onde as demandas são constantes e as pressões sociais nos incentivam a agradar os outros, dizer não pode parecer um ato difícil, até mesmo egoísta. Mas os estoicos nos lembram de algo fundamental. A vida é curta e preciosa demais para ser dedicada com aquilo que não agrega valor ou não está alinhado com seus objetivos e valores. Dizer não é um ato de coragem, mas também de esclarecer. Cada vez que você aceita um compromisso ou uma responsabilidade que não ressoa com o que realmente importa para você, está dizendo sim para uma distração, naturalmente, não para algo que poderia trazer significado e progresso à sua vida. Esse padrão, quando repetido, resulta em uma sensação de sobrecarga e desconexão consigo mesmo. Os estoicos nos convidam a refletir: este compromisso, convite ou tarefa está contribuindo para o meu propósito ou é apenas uma distração planejada de obrigações? Para tomar decisões mais conscientes, é essencial desenvolver a habilidade de consultar o mesmo antes de aceitar qualquer coisa. Pergunte-se: isso está alinhado com os meus valores e metas? Como isso vai impactar minha energia e meu ritmo? Quando você começa a priorizar o que realmente importa, percebe que o não é uma ferramenta poderosa para criar espaço para o que faz sentido na sua vida. Ao dizer não para o que não te serve, você está, na verdade, reafirmando seu compromisso com aquilo que realmente importa. Dizer não com coragem não significa ser rude ou insensível, mas sim estabelecer limites de segurança e clareza. Esses limites não são apenas para protegê-lo, mas também para demonstrar aos outros que seu tempo e energia têm valor. Quando você respeita esses limites, os outros também tendem a respeitá-los. Além disso, ao ser honesto sobre suas prioridades, você encorajou os outros a fazerem o mesmo em suas vidas. Os estoicos nos ensinam que viver com propósito é uma escolha diária. Cada sim e cada não que você desmolda o caminho que você está trilhando. Portanto, faça essas escolhas uma expressão da sua tolerância e dos seus valores. Lembre-se, dizer não para algo que não importa é, na verdade, um ato de amor profundo próprio e uma demonstração de coragem para focar no que realmente faz sua vida valer a pena. Focar em si mesmo não significa ignorar o mundo ao seu redor ou se isolar de tudo o que acontece, mas sim valorizar o que já está funcionando em sua vida. Muitas vezes, ficamos tão concentrados no que está errado ou no que ainda falta alcançar que esquecemos de considerar as pequenas vitórias e os aspectos positivos que já fazem parte do nosso dia a dia. É aqui que entra a prática da gratidão, uma ferramenta poderosa que não apenas combate a insatisfação, mas também fortalece nossa conexão com o que é essencial. A gratidão é, na essência, um lembrete diário de que, mesmo nos momentos difíceis, há algo pelo qual podemos ser gratos. Quando você faz a pergunta "o que deu certo hoje?", você está treinando sua mente para enxergar o lado positivo das coisas, mesmo em situações desafiadoras. Esse hábito simples ajuda a mudar o foco da escassez para a abundância, trazendo à tona uma perspectiva mais equilibrada e saudável. A filosofia estoica nos ensina a valorizar o presente e a encontrar alegria no que já temos. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de considerar o momento atual, lembrando que a vida é composta por uma soma de pequenos instantes. Ao praticar a gratidão diariamente, você está alinhando sua mente com esse princípio estoico, reconhecendo que a felicidade não depende de alcançar algo no futuro, mas de valorizar o que já está ao seu alcance. Esse exercício de gratidão não precisa ser complicado. Pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos ao final do dia para refletir sobre 3 coisas que deram certo ou pelas quais você se sente grato. Talvez seja uma conversa significativa, um pequeno progresso em seus objetivos, ou até mesmo uma oportunidade de ter um momento de descanso. A repetição dessa prática cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você confirmar o que é positivo, mais aberto se torna para perceber e atrair coisas boas. A gratidão também é um antídoto poderoso contra a insatisfação,
que muitas vezes surge da comparação constante com os outros ou de expectativas irreais. Quando você se concentra no que já tem, em vez do que falta, começa a sentir um senso de completude que reduz a ansiedade e aumenta a paz interior. Isso não significa ignorar seus objetivos ou deixar de buscar melhorias, mas sim equilibrar a busca pelo progresso com reconhecimento do que já é valioso em sua vida. Praticar a gratidão diariamente é, acima de tudo, um ato de cuidado consigo mesmo. É uma maneira de nutrir sua mente e fortalecer seu espírito, lembrando que a felicidade não está apenas nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos que compõem o dia a dia. Ao cultivar essa prática, você descobre que focar em si mesmo não é egoísmo, mas um caminho para viver de forma mais plena e conectada com o que realmente importa. Poucas verdades são tão poderosas e transformadoras quanto a consciência de que nossa vida é finita. No entanto, essa realidade, que deveria nos despertar para o valor de cada instante, muitas vezes é evitado, abafado por distrações e preocupações mundanas. Os estoicos, no entanto, encararam essa finitude como uma ferramenta essencial para viver plenamente. O conceito de memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não é uma mensagem de pessimismo, mas um chamado urgente à consciência e à ação. Reconhecer que a vida tem um fim não é um convite ao desespero, mas uma oportunidade de vivê-la com propósito, gratidão e coragem. Quando você aceita que seus dias são limitados, começa a enxergar cada momento com clareza renovada. A vida deixa de ser uma série de tarefas automáticas e se torna uma sequência de escolhas intencionais. Pergunte-se, se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de gastá-lo? Com quem eu escolheria passar meu tempo? Em que eu investiria minha energia? Essas perguntas, embora desconfortáveis à primeira vista, nos ajudam a alinhar nossas ações com o que realmente importa, descartando as distrações que roubam nossa atenção e prejudicam nosso espírito. A lembrança da finitude também traz um senso de urgência saudável. Ela nos empurra a fazer as pazes com o passado, aproveitar o presente e plantar sentimentos para um futuro significativo, sem a ilusão de que teremos tempo infinito para corrigir o que está errado ou alcançar o que desejamos. É um convite para agir agora, para não procrastinar, para não adiar a felicidade para um amanhã incerto. Como Marco Aurélio escreveu, não viva como se tivesse tido 1000 anos pela frente. O destino está à espera. Enquanto viver, enquanto for possível, seja bom. Esse conceito também redefine nossa relação com o medo. Muitas das nossas receitas, de fracassar, de ser julgado, de errar, perdem força quando confrontados com a realidade da nossa mortalidade. Afinal, se tudo chega ao fim, por que demorou tempo temendo que não podemos controlar ou adiar o que nos traria alegria e significado? Memento mori nos ensina que a coragem não está em ignorar o medo, mas em agir apesar dele, sabendo que cada momento conta. Ao lembrar da finitude, você também desenvolve um senso mais profundo de gratidão. Apreciar a beleza dos momentos simples, valorizar as pessoas ao seu redor e considerar as oportunidades que a vida oferece tornam-se atitudes naturais. Cada dia se torna uma dádiva única, e não uma reprodução monótona. A vida não é algo que simplesmente acontece com você, é algo que você vive ativamente, com plena consciência de sua preciosidade. Abraçar a ideia de que a vida é finita é um dos atos mais libertadores que você pode realizar. Não é um fardo, mas um guia que aponta para o que realmente importa. Que escolhas você faria se tivesse plena consciência de que o tempo é limitado? Deixe essa pergunta moldar suas decisões, suas prioridades e sua maneira de viver. Afinal, ao lembrar da morte, você aprende a valorizar, verdadeiramente, a vida. Transformar sua vida começa com pequenos passos diários. Você não precisa mudar o mundo, apenas a forma como escolhe viver nele. Aplique esses 7 passos e experimente a paz e a força interior que vem ao focar em si mesmo. Como Marco Aurélio sabiamente disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontre força. Agora é a sua vez. Quais esses passos que você acha que terão o maior impacto em sua vida? Compartilhe nossos comentários